vontade. Eu não estarei vendo-os, porque a minha tela está repleta, então, por favor, abra, né, o microfone e me diga algo, tá bom? Se for necessário, não hesite em me questionar. E pode questionar em castelhano, usualmente eu compreendo muito bem, só tenho muita dificuldade com a pronúncia. Então, mais uma vez, obrigada. Fico muito feliz em saber dessa colaboração, né, da Universidade de São Paulo, especialmente do ICMC-USP, com a Universidade Nacional de São Marcos, e agradeço, então, essa oportunidade, né, por estar aqui apresentando um pouquinho do meu trabalho. Eu trabalho na área de sistemas dinâmicos, e, em especial, posso dizer que hoje vou falar um pouquinho sobre o uso que eu tenho feito sobre os poliedros de Newton para investigação de foliações definidas por campos de vetores no plano, né? Bem, então, começando, aqui, este, então, é um trabalho, ou posso dizer que é um projeto, que eu tenho desenvolvido com vários colaboradores, alguns professores do Brasil, como, por exemplo, a professora Thais Dalbello, da UFSCar, aqui em São Carlos também, a UFSCar é a Universidade Federal de São Carlos, Otávio Pérez, que é um pós-doutorando, que está aqui trabalhando comigo no ICMC-USP, a professora Ana Lívia Rodeiro, atualmente professora da Universidade Federal de São João del Rei, a professora Cláudia Valls, do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e meu aluno de doutorado, Nelson Amorim Júnior. Todos eles estão envolvidos nesta investigação. Bem, qual o objetivo desta investigação, né? O objetivo, especialmente hoje nessa apresentação, é falar um pouco sobre como podemos estudar a dinâmica local de campos de vetores polinomiais planares através de poliedros de Newton. E quando eu digo estudar a dinâmica local, eu estou dizendo estudar o comportamento das soluções de um campo de vetor na vizinhança, seja de um ponto crítico, que eu posso dizer ali a parte finita, seja de um ponto crítico infinito, né, que é o que a gente vai discutir um pouquinho, o que isso significa. Então, minha ideia é contar um pouquinho para vocês sobre o uso dessa ferramenta, né, que são os poliedros de Newton nessa investigação, e com isso introduzir um pouco também sobre algumas ferramentas da dinâmica, especialmente dinâmica empregada no estudo de campos de vetores. Bem, é importante dizer que campos de vetores aparecem frequentemente em muitas aplicações, na física, em vários outros campos da ciência, portanto, isso justifica-se o interesse na investigação do comportamento dessas, né, das soluções desses campos. Existem poucas ferramentas para se buscar soluções, né, já se sabe lá desde o século XVIII que não é uma boa ideia buscar soluções, né, explícitas, mas sim se buscar comportamento qualitativo das soluções. Então, o que significa buscar comportamentos qualitativos? Significa estabelecer uma noção de equivalência entre um campo dado e um outro, mais simples, ou com propriedades melhores para serem investigadas. Então, eu preciso introduzir qual é a noção de equivalência em que eu estarei trabalhando neste projeto. Então, nós vamos dizer que dois campos de vetores x e y são localmente equivalentes se existir um homeomorfismo, ou seja, uma aplicação contínua com inversa contínua, que leva soluções de um campo no outro. Então, nós sabemos que um campo decompõe, né, o plano em curvas, então a ideia é que dois campos vão ser equivalentes se houver um homomorfismo que leva cada curva de um numa curva do outro, né? Usualmente isso é local, ou seja, nós estamos focando na vizinhança de algum ponto específico, de uma região específica. Algumas vezes, no estudo da equivalência, é importante exigir que o tempo seja preservado, outras não. Então, quando digo equivalência topológica, eu não estou preocupada em preservar o tempo. Quando eu digo, quando uso a palavra conjugação, nesse caso eu estou falando de um homomorfismo que preserva o tempo, ou seja, nesse momento o tempo é importante. Nessa apresentação, de modo geral, eu não estarei preocupada com o tempo, ou seja, estarei empregando equivalência topológica.
Bem, essa ideia de se investigar o comportamento entre dois campos, um dado e um outro um pouco mais simples, é algo que aparece constantemente na literatura. Temos o famoso teorema de Hartmann-Grobman, que fala exatamente sobre isso, né? O comportamento das soluções de um campo de vetor na vizinhança de um ponto crítico hiperbólico, ele é o mesmo que o comportamento de do campo definido pela parte linear do campo dado na vizinhança da origem. Ou seja, existe um homomorfismo que leva a soluções de um campo que pode ser muito complicado, com muitos termos, muitos monômios na sua expressão, num campo que é definido apenas pela parte linear do campo original, desde que o campo dado tenha uma singularidade, um ponto crítico do tipo hiperbólico. Né? Lembro aqui que hiperbólico significa que os autovalores da parte linear do campo, neste ponto crítico, não tem parte real nula. Né? E que isso é uma condição genérica, no sentido de que acontece no conjunto aberto e denso dos campos de vetores do plano. Bem, uma generalização desse resultado, ou seja, do resultado do Brunel e Mignard, do resultado do Hartmann e Grobman, foi apresentado por Brunel e Mignard em 1990, no Journal of Differential Equations. O que eles mostraram é que o comportamento de um campo de vetores na vizinhança da origem, sob algumas condições de não degeneração, é topologicamente equivalente a um outro campo que ele deu o nome de parte principal definida através do poliedro de Newton. Em resumo, podemos dizer que, dado um campo, ele associa a esse campo um poliedro de Newton. Através desse poliedro de Newton, ele define um novo campo, que o Brunel e Mignard chamou aqui de parte principal, faz mais ou menos a mesma ideia da parte linear, no caso do Hartmann-Grobman, mas aqui a gente não precisa ter a condição de ser singularidade hiperbólica, pode ser algo mais degenerado. Porém, impõe uma condição de não degeneração sobre esse campo, né, cuja parte é definida pela parte principal. Sob essas condições, então, ele garante a existência de homomorfismo entre os dois campos, exceto pelo caso onde as soluções são chamadas monodrômicas, ou seja, aquela em que a solução gira em torno de uma singularidade. Ok? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando bem? Sim. Bem, em nosso trabalho de 24, com a professora Thais Dalbello e Otávio Pérez, nós estabelecemos uma condição de não degeneração sobre um dado campo de vetores, de maneira que ele seja topologicamente equivalente a um outro campo que nós chamamos de parte principal superior, também definido através do poliedro de Newton, mas essa equivalência topológica é do campo original e um outro campo, mas olhando não para singularidades, para a singularidade na origem, mas para o comportamento no infinito, ou seja, para a dinâmica no infinito. Por que, né, dinâmica no infinito? Então, vamos lembrar que quando a gente estuda um campo de vetores, usualmente a gente gostaria de saber para onde se direcionam essas soluções quando o tempo cresce indeterminadamente. Se nós estamos num compacto, né, nós temos ali os resultados que nos falam que essas soluções caminham para pontos críticos, caminham para órbitas periódicas, ou então grafos, né, que é o conjunto ali de pontos críticos e órbitas regulares que os unem. Porém, nós estamos no plano, né, eu não estou necessariamente num compacto, então como que a gente estuda o comportamento dessas soluções quando o tempo cresce muito? Então, existe um mecanismo chamado compactificação, e através desse mecanismo e as ideias apresentadas por Brunel e Mignard, nós fomos capazes de estender, então, a noção de equivalência para falar um pouco sobre o comportamento de campos de vetores planares quando o tempo cresce muito. E esse resultado está sendo, né, o resultado de 2024, está sendo generalizado para casos onde a condição de não degeneração imposta no trabalho anterior não é satisfeita, mas uma outra condição a substitui, uma condição um pouco mais fraca, né, uma condição que não exige-se tanto, né, do campo ali. Ou seja, nós conseguimos construir algumas classes de campos de vetores para os quais
nós conseguimos estabelecer essa equivalência, então. Podemos falar que a dinâmica do campo dado e a dinâmica do campo construído através do poliedro de Newton é a mesma na vizinhança do infinito. Bem, pode ser que parece que eu estou falando algo muito estranho, né? O que significa, então, poliedro de Newton, vizinhança do infinito, o que é estudar o infinito? Então, esse é o objetivo da minha palestra hoje, explicar um pouquinho dessas palavras, né? Então, eu gostaria de apresentar as ideias do primeiro trabalho, publicado em 24, e mostrar que as singularidades, então, do campo original e do campo construído através do poliedro de Newton, mas que estão no infinito, têm exatamente o mesmo comportamento local. E, para isso, introduzir, então, as ferramentas que a gente tem empregado e generalizado. Gostaria de ressaltar que essas ferramentas estão bastante relacionadas à geometria tórica, o que para nós, a princípio, foi uma grande surpresa. No trabalho do Brunello e Miari, isso não é tão claro, né? E para generalizar o resultado, nós tivemos que aprender muito sobre a geometria tórica para ser capaz de, né, alcançar esses resultados generalizados. Bem, então a primeira pergunta, né, que talvez vocês se façam quando eu falo sobre estudar o comportamento do campo no infinito é como é que podemos investigar o infinito, né, o comportamento no infinito. Bem, dentro do estudo da teoria qualitativa dos campos de vetores, falamos bastante sobre a compactificação de Poincaré. Para quem trabalha em teoria de foliações, talvez não use o termo compactificação de Poincaré, mas use o termo campo projetivizado, ou campo em P2, né? E são coisas equivalentes, é só uma nomenclatura, né? Enquanto estudamos o campo no projetivo, nós estamos, na verdade, estudando o campo no compactificado. Bem, eu não gostaria de mostrar coisas muito técnicas, mas eu gostaria de ajudá-los a entender um pouquinho da geometria, né, que está por trás. Por isso, essa imagem que eu coloco aqui nesse cantinho. Imagine, vamos ver se eu consigo mover isso sem estragar muito. Imagine que eu tenho aqui o plano, tá? Essa imagem em preto aqui, né, representa o plano, o R2. E eu coloquei o R2 tangente a essa esfera S2 aqui, e vamos fazer uma projeção central, no sentido que a cada ponto do plano, eu vou considerar a reta que passa por esse ponto e pela origem da esfera. Essa linha, né, essa reta, vai interceptar a esfera S2 em dois pontos, um no hemisfério norte, outro no hemisfério sul. Então, nós vamos dizer que a projeção desse ponto do plano na esfera é esse Y mais e esse Y menos. Com esse raciocínio, dado um campo aqui definido sobre o plano, nós vamos ter duas cópias desse plano ao longo da esfera. Uma no hemisfério norte, outra no hemisfério sul. Então, é um pouco disso que eu estou descrevendo aqui nesse texto ao lado, né? Identificando o R2 com o plano tangente a S2, no ponto 001. Consideramos a projeção central desse plano na esfera, e essa projeção vai definir duas cópias do campo definido no plano sobre S2, uma no hemisfério norte, a outra no hemisfério sul. Bem, esse campo, né, projetado, que a gente chama aqui de π de x, ou também chama de campo compactificado de Poincaré, ele é um campo de vetor analítico definido sobre S2, pela projeção central. E o que é interessante é que nós podemos estender analiticamente esse campo a toda a esfera, ou seja, quando nós colocamos uma cópia no hemisfério norte, uma cópia no hemisfério sul, esse campo só não está definido sobre a linha do equador. Porém, podemos mostrar analiticamente que esse campo se estende para todos os pontos da esfera. Por isso que chamamos de campo de vetores compactificado, porque ele acaba se estendendo a toda a esfera. Então, agora sim, nós temos um campo de vetores num compacto, onde faz sentido falarmos do comportamento das soluções quando o tempo cresce indefinidamente. Tá? Então, nesse contexto, eu vou denotar por M o grau do campo de vetores. Lembre-se que eu estou interessada em campos polinomiais.
essa ideia de compactificação, ela está bem colocada no contexto de campos polinomiais. Sendo um pouquinho mais específica, né, quando nós estamos sobre uma variedade diferenciável, em especial aqui a S2, nós podemos identificar, né, algumas cartas locais. Então, aqui estou chamando de UI, as calotas, né, onde tem o YI positivo, e de VI, os Ys negativos. E aqui temos, então, difiomorfismos que estão definidos nestas cartas locais no plano, né, que são exatamente a inversa das projeções locais, ou seja, aquela aplicação que leva, né, o que está na esfera para de volta, né, ao plano. E são difiomorfismos locais, então, como eu falei, como está estendido, tudo isso está bem construído, não vou apresentar expressões analíticas, tal, que é bastante técnico, mas a ideia é mais ou menos o que se tem nessa imagem, né? Em U1, onde Y1 é positivo, nós temos uma cópia do plano, em U2, onde o Y2 é negativo, U3, onde o Y3 é positivo. Note que o 3 é exatamente a expressão do campo original, porque a gente não consegue visualizar nenhum ponto do equador, né? Então, a carta, que a expressão do campo nessa carta, o 3 e na V3 negativa, é exatamente do campo original. Porém, aqui nós somos capazes de visualizar o comportamento das soluções muito próximas da linha do equador, que vai representar o nosso infinito, então, né? Porque é exatamente o infinito do plano, né, do original. E a ideia, então, é estudar o campo de vetores ao longo dessas cartas, observando que esta carta vai cobrir toda a parte positiva aqui do equador, exceto, né, a origem do U2, assim como a V1 vai conter a parte negativa, exceto a origem. Então, quando a gente vai estudar a dinâmica, nós temos que estudar a dinâmica do campo projetado em U1, mais a origem do U2, se nós queremos completar toda a parte positiva. E a gente vai ver que, por simetria, a V1 se comporta muito parecido com a U1, exceto pela multiplicação de um fator ali adequado. Okay? Então, essa é mais ou menos a ideia geométrica que está por trás, né? A gente usa novas coordenadas, denotamos por Z, o campo agora compactificado. Esse Z tem diferentes significados, e fazendo muitas contas ali, a gente pode obter a expressão analítica desse campo de vetores. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é, digamos que a parte analítica de tudo que eu tentei demonstrar geometricamente, né, a explicação geométrica. Então, essa é a cara, a expressão do campo de vetores na carta 1, esta expressão do campo de vetores na carta 2, esta expressão do campo de vetores na carta 3, considerando que o campo original era dado por PQ. Né? Note que, como eu falei antes, a expressão em U3 é exatamente do campo original, exceto pela multiplicação de um fator não nulo, portanto, o campo não visualiza nenhum ponto do infinito. Enquanto que aqui, quando consideramos V igual a 0, né, estamos exatamente sobre os pontos do infinito, porém, devido à multiplicação por esse fator V elevado a M, lembrando que M é o grau do campo, esse campo, essa expressão passa a ser uma expressão polinomial, ok? Há uma compensação aqui. Então, quando estudamos V igual a 0, estamos estudando o comportamento no infinito de um campo polinomial que descreve o comportamento das soluções ao longo do equador. Portanto, no infinito do nosso plano, ok? Então, é esse campo que, em geral, a gente trabalha. Porém, esse campo tem uma desvantagem. Quando aplicamos apenas a compactificação de Poincaré, os pontos singulares ao longo do equador costumam ser bastante degenerados, o que dificulta muito o estudo, porque exige a aplicação de blow-ups e outras ferramentas que tornam o estudo bastante complicado. Então, nossa ideia é tentar melhorar, ou seja, trazer expressões ou vantagens nesse estudo. Né? Então, aqui estou trazendo a expressão do campo escrito em cartas locais, porque já eu vou trazer uma outra expressão e vocês vão poder comparar a ideia que eu digo de generalizar. Tá? Essa aqui é a mudança de coordenadas da compactificação de Poincaré que eu acabei de explicar. Mas que, infelizmente, os campos críticos, a hora que calculamos ao longo de V igual a 0, usualmente tem pontos críticos bastante degenerados. Então, isso nos motiva a fazer um outro tipo de mudança de coordenadas, que é uma mudança de coordenadas com peso, chamada de Poincaré-Lyapunov Compactification. Ela é motivada por uma mudança de coordenadas que generaliza os nossos senos e cossenos usuais, tá certo? Então, aqui nós temos um problema de Cauchy,
E a solução desse problema de Cauchy é aquele que vai nos motivar a definir essa mudança de coordenadas generalizadas. Note que parece um seno e cosseno, parece uma mudança de coordenadas polares, com pesos, mas não só estamos generalizando mudanças com pesos, mas também estamos usando senos e cossenos generalizados. O que significa que nós não estamos no disco usual, nós estamos num disco alfa-beta devido a essas potências aqui, ok? Bem, com essa generalização, que eu não vou apresentar todos os detalhes aqui, mas a construção feita anteriormente pode ser percorrida também para esse tipo de mudança de coordenadas, nós chegamos no que é chamado, então, de compactificação, Poincaré Lyapunov compactificação, que é muito semelhante à que eu apresentei minutos atrás, aqui, um minutinho atrás, no caso em que alfa e beta era igual a 1, ok? Agora, alfa e beta são pesos, então é como se nós estivéssemos numa mudança de coordenadas com pesos. Aqui eu tenho 8 e 9, porque quando a gente está estudando, nós temos que, assim como tinha o 1 e o 2, né, duas direções, aqui também a gente vai ter que considerar cartas locais, e, portanto, até mais cartas locais aqui, porque quando alfa e beta forem pares ou ímpares, existe a necessidade de considerar o caso positivo e negativo. Então, usualmente, temos muito mais cartas do que havia no caso em que alfa e beta igual a 1. Mas o interessante é que se você tomar alfa e beta igual a 1, essa mudança de coordenadas coincide exatamente com as mudanças de coordenadas que foram motivadas lá pela projeção central. Okay? Então, isso é uma generalização da compactificação de Poincaré. A pergunta que vem, então, é como, então, achar esse alfa e beta, né? E por que esse alfa e beta faz com que eu não tenha singularidades tão complicadas como tínhamos antes. Então, eu, antes de responder como achar alfa e beta, eu gostaria de mostrar qual a vantagem desse alfa e beta, né? Agora, então, vamos lá. Eu tenho um campo de vetores, X é um campo de vetores polinomial planar, essa notação aqui indica isso, e podemos escrevê-lo desta maneira como está em 10, tá bom? Eu estou dizendo aqui que existe uma base logarítmica em que é conveniente escrever o campo. Em resumo, o que a gente está fazendo aqui escrevendo na base x, ddx, y, ddy, ok? Então, a gente pode fazer sempre uma decomposição do campo dessa maneira. Eu vou fazer um exemplo já para vocês visualizarem, especialmente o que significa essa soma aqui, tá? Isso aqui, para quem falou já conhece a ideia de filtração, no plano, nós estamos tomando algumas retas inclinadas, né, com inclinação alfa sobre beta, e escrevendo os monômios do campo de acordo com essa inclinação. Mas isso não é um conceito realmente necessário nesse momento, é só para passar para vocês uma ideia de que todo o campo de vetores, em vez de ser escrito como suas partes homogêneas, a gente está escrevendo como soma de partes quase homogêneas, tá bem? Bem, se a esse campo, escrito como partes quase homogêneas, a gente aplica aquela mudança de coordenadas com pesos alfas e betas, é muito interessante que a gente consegue colocar expoentes aqui em evidência, de maneira que após a compactificação, o que sobra, né, o campo restante é um campo que tem partes lineares. Né? Então, se a gente escolher alfas e betas adequados, ou seja, uma inclinação adequada para decompor o plano, ou os monômios que decompõem o plano, nós podemos reparametrizar o campo de maneira que o estudo no infinito seja feito através do estudo de um campo que tenha partes lineares. Lembrando que esse campo pode ter singularidade muito degenerada, certo? Ela pode começar com graus bastante altos, o que inviabiliza completamente o estudo dos pontos críticos, sejam finitos ou infinitos. Tá, então a pergunta que se vem agora é, depois de todas essas expressões que parecem bastante complicadas e técnicas, como é que eu encontro esse alfa e beta? O que tudo isso tem a ver com o poliedro de Newton, que é o que eu comecei falando aqui desde o início da minha palestra. Então, pulando um pouquinho essas partes mais técnicas, vamos responder como é que eu encontro esse alfa e beta, então, para que com eles eu possa aplicar a mudança de coordenadas, a compactificação generalizada, e possa, então, encontrar o campo, né, que talvez traga para mim a informação sobre a dinâmica que me interessa. Então, vamos lá. Assuma que você me deu um campo de vetores X,
Eu escrevi ele na forma lá na base logarítmica, x ddx, y ddx, ele ficou com essa expressão 13, e a esse campo eu associo o que a gente chama de suporte do campo. Suporte nada mais é do que coletar as potências m e n, cujos monômios são, cujos os coeficientes aqui são não nulos. Ou seja, eu vou olhar para a decomposição do campo e, exceto pelo fato de escrevê-lo na forma x ddx, y ddy, eu vou coletar aqui aqueles m's e n's que aparecem nessa expansão e vou chamar isso de suporte do campo. Note que esse conjunto, SX, vai ser finito, porque a gente está num caso em que o campo é polinomial, portanto, ele tem um número finito de monômios na sua expansão, tá bem? No caso de decomposição infinita, isso funciona bem na origem, mas não funciona bem no caso do estudo infinito. Então, a gente vai chamar de poliedro de Newton, ou polígono de Newton, associado ao campo de vetores X planar, que foi descrito daquela forma logarítmica, ao maior polígono convexo definido pelo suporte do campo. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter pontos do polígono do suporte na região interior, mas nunca vamos ter pontos na região exterior, porque nós montamos o maior polígono convexo possível com os pontos do suporte. A cada ponto, cada vértice desse polígono, então, denotamos por PI, as faces desses polígonos chamamos de γi, e no caso aqui, eu pintei de azul o que a gente vai chamar de parte inferior do polígono, em verde a parte superior do polígono, ok? Eventualmente existem PIs na parte interior sem nenhum problema, mas também poderia acontecer do caso da parte inferior e superior se coincidirem, né? Que é o caso em que a gente diz que o polígono tem o interior vazio, tá? O P, então, é só um segmento. Bem, isso aqui é mais ou menos o que eu já falei para vocês, né? A parte inferior a gente obtém através da soma, né, do suporte com a parte positivas, né, os primeiros quadrantes. Aqui em cada ponto adicionamos quadrantes e tomamos, então, o envelope convexo. Então, isso aqui é essa região em azul. E em verde, né, é o complementar, então. Então, isso aqui é os nomes que a gente dá, né, que a gente faz uso aqui no nosso contexto. O que a gente chama de parte ou bordo inferior do polígono é a união dos segmentos compactos ali da fronteira do poliedro, e a parte superior, o bordo superior, é exatamente o seu complementar. Vamos fazer um exemplo para tentar trazer um pouquinho, né, desse contexto para vocês. Assuma que você me escolheu esse campo de vetores. Note que ele está escrito da maneira que a gente encontra na literatura, certo? Mas, para encontrar o suporte, a gente precisa escrevê-lo na base x ddx, y ddy. Significa que eu tenho que colocar um x aqui em evidência. Se eu vou colocar um x aqui em evidência, esse monômio aqui, no suporte, vai aparecer o ponto menos 1, 3, o menos 1 do x, que foi colocado na base aqui. A esse ponto, a esse monômio, vai estar associado o 2, 1, porque eu vou ter, né, eu terei que colocar um x aqui também. Da mesma maneira, a esse monômio vai estar associado 3 menos 1, porque aqui temos a exigência da presença de um y. E a esse monômio estaremos associando o ponto 1, 2 no suporte. Então, esses são os pontos do suporte deste campo. E, consequentemente, essa figura é a figura associada ao... Perdão. Como que eu volto? Fiz caca aqui. Aqui. E essa figura, então, voltando, dado esse campo, este é o suporte e este é o polígono de Newton associado ao campo X. Em azul temos a parte inferior e em verde a parte superior do poliedro de Newton, tá certo? Eu falo polígono, poliedro, desculpa, conforme os autores, né, a gente acaba usando nomenclaturas diferentes, mas o correto seria o polígono de Newton. O que nós provamos, e o que o Brunello e Miari provaram, é o seguinte: o comportamento na vizinhança da origem deste campo é determinado apenas pelos pontos
pelos monômios que estão sobre a face azul, desde que condições de não degenerescência sejam satisfeitas pelo campo restrito à parte azul. O que nós generalizamos é que o comportamento desse campo numa vizinhança do infinito, ou seja, lá no equador da esfera, as singularidades, as soluções deste campo se comportam exatamente como campo restrito aos monômios que estão nas faces em verde. Então, eles são determinados pelos pontos, desde que condições de não degeneração sejam satisfeitas também. Ok? Então, esse é só um spoiler, digamos assim, do resultado que eu gostaria de apresentar a vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Correcto, sim. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Agora, então, como vocês viram na parte inicial, nós definimos o que é uma compactificação, né? Primeiro tínhamos a compactificação de Poincaré, a compactificação de Poincaré-Lyapunov. Agora nós vamos construir uma compactificação adaptada ao poliedro de Newton. Aqui é importante dizer que eu estou começando a fazer uso da geometria tórica, né? A geometria tórica nos fala exatamente quando você tem um conjunto de vetores, como construir uma variedade tórica associada a esse conjunto de vetores. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Então, dado um poliedro, um polígono de Newton, digamos que essa imagem que está aqui seja o meu polígono de Newton, a cada face do polígono de Newton, eu vou associar um vetor, que é o vetor normal, a face do polígono, apontando para o interior do polígono. Então, note, eu não só preciso de um vetor normal, as faces, mas eu também preciso que ele aponte para o interior do polígono. Portanto, nós vamos ter vetores que a gente vai chamar, né, de vetores com D positivo, que são esses que estão, né, no sentido positivo, e esses daqui que é um D negativo, porque eles vão estar apontando no sentido oposto. Mas todos eles, eu vou ter uma coleção aqui de vetores normais às faces. A essa coleção eu vou completar, ou seja, eu vou adicionar vetores de maneira a ter o que é chamado aí de um esqueleto, né? Então, essa coleção vai ser completada da seguinte maneira. Esse sigma P estrela era o que nós tínhamos, né, dos normais. Agora eu vou adicionar este vetor, caso eles já não façam parte da coleção. Vou adicionar vetores de maneira que o determinante entre dois vetores consecutivos seja sempre igual a 1, e de maneira que nunca tenha dois vetores consecutivos nessa coleção que sejam normais a segmentos consecutivos. Então, digamos aqui, voltando à minha imagem anterior, este e este vetores são vetores consecutivos. Mesmo que o determinante entre eles seja igual a 1, devido a essa condição aqui, a 4, eu vou ter que inserir mais um vetor ali entre os dois, com a mesma condição do determinante ser igual a 1. Porém, eu não vou inserir tantos vetores assim, eu vou fazer tantos quantos aqueles sejam necessários, eu quero uma coleção minimal. Bem, essa descrição que está feita aqui, ela é fundamental. Essa condição 1 é a condição que me garante que nós estamos construindo uma base de Z2, portanto, eu vou ter uma variedade tórica. E que essa variedade tórica é a mínima, né? Ela não vai ter combinações lineares. Então, nessa definição tem muito de variedade tórica envolvida, ok? Bem, gente, eu sei que eu comecei um pouquinho depois, então eu estou considerando isso como tempo, ok? Eu acho que a gente começou uns 5 ou 10 minutinhos depois das 10, né? Então, acho que eu não estou com o tempo estourado ainda, correto? Eu vou caminhar mais um pouquinho. Se houver algum problema, por favor, me avisem. Bem, então, como eu comentei, eu estou aqui nas variedades históricas, e com essa coleção, né, de vetores ali, que a gente chamou de alfa i e beta i, a gente vai definir cartas locais a cada par de vetores. Lembra que nós tínhamos uma coleção de vetores normais, nós completamos essa coleção, e agora a cada 2 vetores dessa coleção, eles vão definir um cone. E a esse cone, eu vou ter uma carta local, que tem a expressão dada aqui,
que eu queria que vocês observassem que ela é muito semelhante à expressão que eu mostrei anteriormente, só que agora, em vez de eu ter só um alfa ou um beta, eu posso ter ambos, né? Então, essas mudanças de coordenadas, elas também serão diffeomorfismos a menos dos pontos sobre os eixos, né? Então, elas serão diffeomorfismos no interior de cada cone. Então, ela só vai deixar de funcionar sobre as faces, porém, elas têm sempre uma face em comum, então a gente vai poder fazer a colagem, né? O que acontece nesse interior coincide com essa face, o que acontece no osso interior, e isso vai fazer com que eu complete toda um giro, né, em torno da minha variedade, e possa, então, definir o que seria uma compactificação do plano, exceto pelos eixos coordenados, adaptada ao poliedro de Newton. Ou seja, a gente vai construir uma variedade suave, dois-dimensional, compacta, exceto pelos eixos coordenados, e vamos ter cartas locais, que são diffeomorfismos locais ali, então, bem definidos nessa coleção de abertos, tá? E é essa mudança de coordenadas que a gente vai fazer uso, então, como a nossa compactificação nesse trabalho, né? A gente vai poder, então, falar da comutação desse diagrama, né? Você deu o campo X aqui para mim, nós construímos essa variedade tórica associada, então eu vou ter um campo induzido aqui nessa variedade, e nós vamos, então, estudar um pouco desse campo induzido aqui, tá? Bem, isso aqui eu já tratei com vocês. Só um exemplo para tornar a coisa mais clara, que é o mesmo anterior, né? Onde a gente tinha lá o suporte. Agora, então, esse aqui é a coleção estendida associada ao suporte, né? Porque a gente não tinha determinante igual a 1, não tinha o primeiro e o último, então foi necessário enxertar alguns vetores aqui, e a essa coleção, a cada 2 vetores, nós vamos construir um cone, né? E ao final nós vamos ter um leque, para quem conhece a linguagem de variedade tórica, onde essa mudança de coordenadas vai estar definida. Bem, então eu já estou muito próxima de enunciar nosso resultado principal, eu só preciso definir então qual é a parte principal superior, né? Então, se você escolher um campo de vetores, eu vou dizer que a parte principal superior do campo de vetores que você escolheu é o campo original restrito à parte superior do polígono de Newton. Ou seja, eu vou considerar só aqueles monômios que estão na parte verde, né? Que estão sobre a parte superior. E o campo restrito a esses monômios da parte superior é o que nós estamos chamando de parte principal superior. E a gente vai dizer que essa parte principal superior é não degenerada se quando você restringir o campo aqui, né, da parte principal superior, a cada face dessa parte principal superior, ela não tiver singularidades, exceto pelos eixos coordenados, tá? Então, se você tem lá aquele verdinho que era formado por 3 faces, você restringe a primeira face, olha as singularidades, o campo não tem singularidades fora dos eixos coordenados, ótimo. A segunda, a mesma coisa, a terceira, a mesma coisa, então nós vamos dizer que a parte superior é não degenerada. Isso equivale a dizer, já vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas essa condição, né, da parte principal superior ser não degenerada, ela é uma condição genérica, no sentido que, fixado um poliedro de Newton, todos os campos que tem aquele poliedro de Newton, todo polígono, perdão, tem aquele polígono de Newton, os campos que tem parte principal superior não degenerada é um conjunto aberto e denso, né? Então, é uma condição genérica. Eu vou precisar só mais uma definição para poder enunciar nosso resultado principal, então. Então, um campo de vetores vai ser dito livre de órbitas características no infinito, se ao compactificar e olhar a singularidade sobre o campo, né, sobre o equador, esse campo restrito ao equador não apresentar órbitas características, ou seja, não tiver nenhuma solução chegando com uma solução bem definida. Em resumo, geometricamente, eu estou dizendo que as soluções estão girando muito próximas ao equador e nenhuma direção se aproxima do equador com uma direção bem definida, né? Não tem um ponto crítico no qual a solução caminha para ele. As órbitas se aproximam do equador girando monodromicamente. Essa condição não é uma condição boa para a construção de homomorfismos, então por isso nós vamos ter que retirar, né, os campos que têm essa condição de ser livres de órbitas características.
E agora a gente estende a noção de equivalência que eu apresentei no início dessa palestra da origem para o infinito, né? Dois campos de vetores vão ser ditos topologicamente equivalentes próximos do infinito, né, nessa nossa compactificação com pesos alfas e betas, se houver um homomorfismo na vizinhança do equador de um, na vizinhança do equador do outro, de maneira que as soluções próximas desse equador de um seja levado nas soluções próximas do equador do outro, onde o tempo não precisa necessariamente ser preservado, ok? Então, a gente tem ali uma extensão. Em vez de eu estar fazendo isso num aberto da origem, a gente está fazendo isso num anel próximo ao infinito, ok? Agora sim, posso enunciar, então, o nosso principal resultado. Dado um campo de vetores polinomial planar, que satisfaz a condição de não degeneração da sua parte principal superior, e que não tem, e que, né, não seja livre de órbitas características próximas do infinito, nós garantimos que existe um homomorfismo entre o campo original, ou esse campo com essas condições, e o campo definido pela sua parte principal superior, próxima ao infinito. Bem, traduzindo tudo isso, se você me der um campo de vetores que satisfaça essas condições acima, a gente constrói um poliedro de Newton, né, um polígono de Newton associado ao campo, e eu posso olhar apenas para os monômios que estão sobre as faces superiores do poliedro de Newton. Todos os demais monômios que aparecem na expansão do campo original não são responsáveis pela dinâmica, pelo comportamento das soluções próximas do infinito. Apenas os monômios que estão sobre essa face superior. Por isso que a gente diz que essa é uma generalização do Brunel-Lemiari ou de Hartmann-Grobman, no sentido que a gente consegue detectar os monômios que são responsáveis pela dinâmica, pelo comportamento dinâmico das soluções próximas ao infinito. Os demais, eles não precisam ser considerados nesse estudo. Bem, então esse é nosso resultado principal. Eu gostaria de enfatizar que essa condição de não degeneração da parte principal equivale a dizer que as singularidades em cada uma dos cones, né, das partes principais ali, que as singularidades depois da compactificação são semi-hiperbólicas, ou seja, ou são hiperbólicas, ou tem pelo menos um autovalor não nulo. Ou seja, não há necessidade de aplicar blow-ups para investigar o comportamento. A singularidade já foi ela não é mais degenerada. Então, por isso a gente pode dizer que essa compactificação é quase que dois processos em um. Ela, além de compactificar, ela também explode as singularidades que são complexas, tornando-as singularidades mais simples no processo, né? Então, ela reduz a dificuldade do estudo. Bem, a prova aqui tem que ser separado em vários casos, de acordo com os vetores, o par de vetores que você vai aplicar em cada carta, né? Mas eu gostaria só de mostrar para vocês essa partezinha que está aqui, né? Que quando você restringe a uma das faces, né, em que você tem um vetor normal, a matriz jacobiana, a matriz jacobiana associada ao campo, né, ao longo do infinito, lembrando que o infinito é V igual a zero, ela tem essa expressão aqui, né? E como essa parte aqui vai ser diferente, olha, mesmo que isso seja zero, né, a gente vai ter esta diferente de zero. Se ambas forem diferentes de zero, a gente tem uma singularidade que é hiperbólica, no estourado, no infinito, né? Se uma delas for zero, a gente tem uma singularidade semi-hiperbólica. E o comportamento das soluções, no caso hiperbólico e semi-hiperbólico, são completamente classificados. Então, significa que o campo original só depende do comportamento deste campo aqui, do qual eu sou capaz de falar como as soluções se comportam, tá? Bem, aqui tem muita parte técnica que eu não vou passar para vocês, até porque meu tempo aqui acho que já chegou ao fim, mas eu gostaria de deixar para vocês algumas referências, né? Então, aqui o trabalho do Brunel-Lemiari, que deu motivação ao nosso trabalho, esse nosso trabalho, que foi o primeiro, né, que eu apresentei aqui para vocês, as ferramentas para a equivalência topológica no infinito. Esse é um livro onde você pode encontrar bastante sobre a parte de compactificação, sobre o contexto de compactificação, né? É um livro sobre a introdução à teoria qualitativa. Esse é um segundo trabalho que acaba de ser aceito, no qual a gente mostra que mesmo para casos em que a parte principal não é
degenerada, né? Não satisfaz as condições do nosso trabalho de 24, ainda assim a parte principal determina o comportamento dinâmico do campo, para alguns campos bastante, que aparecem bastante nas aplicações, né? Como os campos de Lienar e outros campos assim dessa natureza. E num trabalho que ainda não tem um pré-print para compartilhar com vocês, nós estamos generalizando para a situação em que temos que adicionar monômios, ou seja, algumas coisas que não estão exatamente sobre a face principal, mas ainda assim a parte principal é bastante importante para o comportamento da dinâmica, né, no infinito. Então, agradeço pela atenção de vocês e concluo convidando a todos para vir participar do nosso workshop aqui, que vai acontecer no ICMC USP em julho deste ano. É o nosso workshop de singularidades, o workshop internacional, que acontece a cada 2 anos. Vocês podem ter mais informações aí pelo site que eu estou compartilhando com vocês. Muito obrigada. Muchas gracias, Irene. Amigos, amigas, por el chat se ha compartido la sede, el campus de San Carlos presenta la Escuela de Ingeniería o Facultad, el Instituto de Arquitectura o Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Ciencias Matemáticas y Computación, la Facultad de Física y la Facultad de Química, ¿no? Todos en la sede de la ciudad de São Carlos, que está a 3 horas de Sao Paulo. Luego, el website de la Facultad de Ciencias Matemáticas, los grupos de investigación en la facultad, el posgrado en la facultad, así como también estamos pues en septiembre se lleva a cabo el Congreso Nacional de Matemática Aplicada y Computacional de Brasil. Es pues la Sociedad Brasileña de Matemática Aplicada, data de 1978. ¿No? Estamos pues a cuenta años, ¿no? Estamos a muy poco tiempo, el medio siglo, ¿no? De la Sociedad Brasileña de Matemática. Lene, en tu experiencia, desde que tú ingresaste a la sociedad al día de hoy, ¿cómo has visto el desarrollo de tu área? Hay distintas áreas en el estudio matemático, ¿no? Tu desarrollo del área específica, ¿has visto que se ha incrementado, se ha conectado? ¿Cómo has visto la dinámica en tu área? É uma área bastante dinâmica e no sentido de que tem muitas interrelações com diversas áreas da matemática. Então, eu vejo como uma área bastante promissora. Ela não é uma área que caminha sozinha, né? Então, falo em singularidades, falo em foliações, só aí já estou falando de 2 áreas, né? Teoria de singularidades e sistemas dinâmicos. Porém, fazemos uso de ferramentas da dinâmica discreta, como os poliedros de Newton, fazemos uso intenso de ferramentas da álgebra, ferramentas geométricas, como as cartas. Então, eu acredito que a área, né, que eu tenho atuado, assim como muitas da matemática, são áreas que têm muitas interrelações. E isso que a Sociedade Brasileira de Matemática também tem dado grande apoio, né, da gente trazer essas informações, divulgar, participar de eventos e convidar, né, ao público não só brasileiro, mas de toda a América Latina, para interagir, né? Temos diversos congressos acontecendo, né? E tivemos recentemente um encontro da UMALCA na Unicamp. Então, eu vejo como sendo uma interação muito positiva, né, existente entre a matemática no Brasil e de toda a América Latina, mas em especial do Peru, né? Temos muitas colaborações. Religiene, se puede apreciar pues que hay una serie de sociedades matemáticas en Brasil. Una pues es la Sociedad Matemática de Brasil, la fundacional, y a partir de esta tenemos la Sociedad de Matemática Aplicada y la Sociedad Brasileña de Educación Matemática, ¿no? Entonces tenemos 3 ámbitos, 3 sociedades académicas que desarrollan la matemática.
¿cómo ves el desarrollo de estas tres, la relación entre estas tres, sobre todo la última, ¿no? Que es educação matemática? Todas trabalham muito bem em conjunto, né? A Sociedade Brasileira de Matemática é uma sociedade já com muitos anos, né? Muitas experiências, engloba todas as áreas da matemática, seja educação, seja aplicada, seja pura. As demais acabam visualizando, né, uma área mais específica, então os grupos que atuam em matemática aplicada se identificam mais com os congressos, com os temas voltados à SBMAC, porém participamos e colaboramos intensamente, né, como Sociedade Brasileira de Matemática, com a SBMAC, inclusive diversos membros da diretoria da SBMAC são membros da diretoria da SBM, às vezes há uma troca, mas o relacionamento é muito bom. A SBEM, né, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, também apresenta grandes contribuições, temos congressos em conjuntos, acordos de colaboração. Visualizo que são apenas ramos, né, todas são partes da matemática. A SBEM, a SBMAC são ramos mais específicos, mas todas estão contempladas como matemática dentro da sociedade brasileira. Amigos, amigas, la Sociedad Matemática Brasileña es de los décadas del 60, la Sociedad de Matemática Aplicada de los 70 y la Sociedad de Educación Matemática de los años 80, ¿no? En forma consecutiva vemos el desarrollo de estas sociedades. Regilene, siempre pues nuestros países tienen una distancia entre el centro y las provincias. En este sentido, en Brasil uno conoce, ¿no? El área central tiene un desarrollo, el área norte tiene otro desarrollo. Entonces, como brasileña, ¿cómo ves el desarrollo de las áreas que están en torno al centro en Brasil? Esta dinámica, vemos que hay un desarrollo en este siglo XXI, que ya tenemos un cuarto de siglo, están distantes. ¿Cómo tú evalúas desde tu experiência? Eu vejo que hoje a matemática brasileira ela está presente em todo o país. Não posso dizer que em todas as regiões da mesma maneira, mas com certeza em todas as regiões do país. Mais recentemente estive visitando Manaus, Belém, Parintins, regiões que são muito distantes aqui, né, de onde eu vivo, e encontrei excelentes pesquisadores trabalhando naquela região. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos a matemática presente em todo o país. Porém, existem regiões em que ela começou a se desenvolver antes e que, talvez devido às condições econômicas, prosperou de uma outra maneira. Então, aqui na região sudeste, onde estamos, né, aqui em São Paulo, é uma região muito próspera com a pesquisa, mas não é a única, né? Temos outras regiões que têm um bom desenvolvimento. Na região norte, temos excelentes universidades com excelentes pesquisadores, temas diversos, né? Então, existem alguns temas que acabam estando um pouco mais presentes em mais uma região do que outra, mas temos colaborações entre todas as regiões. Um exemplo, o grupo de singularidades, nós temos colaboradores na região norte, na região nordeste, na região sul, na centro-oeste, praticamente distribuídos por todo o país, sendo que aqui em São Carlos nós somos talvez o polo propulsor, né, da teoria de singularidades aqui, mas hoje já temos membros em todas as regiões do país. Então, eu acho que nós estamos numa posição bastante privilegiada recente, né, no atual século, com relação à matemática e seu desenvolvimento. Ainda há muito a ser feito, né, mas hoje a matemática está mais bem distribuída pelo Brasil. E isso nos propicia, né, a vontade de expandir isso ainda mais, né, de ter mais colaboradores. Temos muitos colaboradores na América Latina, na Europa, na América do Norte, e sempre trabalhamos com muito desejo de incrementar essas nossas colaborações. É sempre assim que trabalhamos. Regilene, cuando tú ingresaste como estudiante a la facultad,
tienes pues profesores, uno en general mayoría de varones, una minoría de mujeres. Hoy día tú eres profesora, tú eres coordinadora. ¿Tú cómo ves el cambio del número de varones y mujeres en la docencia universitaria en tus universidades, en las universidades que tú estás? Preciso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse contexto. Aqui no ICMC USP, no momento em que comecei a trabalhar, mesmo quando estudante, né, quando eu vim para São Carlos para o doutorado, e nós tínhamos cerca de 40% de mulheres professoras, não necessariamente orientadoras, mas professoras aqui no Instituto. O que é algo que não é uma realidade em todo o país. Então, em minha formação, eu tive um número significativo de mulheres presentes. Por isso, eu considero que sou privilegiada nesse contexto. E andando, talvez, um pouco, né, a contramão de tudo que está sendo feito, hoje, o número de mulheres aqui no ICMC foi bastante reduzido pela aposentadoria, né, de muitas dessas nossas colegas, e cuja reposição não se deu na mesma proporção. Então, hoje nós temos muito mais homens, né, no nosso instituto do que havia alguns anos atrás. Parece que a gente está caminhando no sentido contrário do que gostaríamos, né? Mas ainda temos muitas mulheres, e a gente, digamos assim, que sempre está muito atento a esse fato, né? Mas não é simples, não é uma situação simples. Mas eu acredito que é muito importante e prezo muito por isso aqui no nosso instituto e também nas nossas bancas, os nossos congressos, pela representatividade feminina, pelos modelos, para que possamos no futuro encontrar mais mulheres, não só no meio universitário, mas também em posições de posições de responsabilidade, de destaque, né? Posições que exijam cargos, que exijam liderança. Então, ainda temos um número bastante reduzido. Um exemplo claro, aqui no ICMC hoje, temos apenas uma mulher titular, que é a professora Márcia Federson, e o máximo que conseguimos, né, foram duas, por um período bastante curto. Então, ainda essa situação não é a ideal, estamos longe da ideal, porém, a presença feminina talvez ainda tenha sido melhor, né, do que em outras regiões do país ou até da América Latina. Eu não conheço a realidade no Peru hoje e nem como era alguns anos atrás, mas o que nós ouvimos, né, é que usualmente essa diferença, né, da presença entre homens e mulheres é muito grande em todas as regiões do mundo, em especial nas áreas de exatas. Regilene, el seminario pues recibe año tras año alumnos de un programa de la Prorrectoría de Inclusión y Permanencia de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces, sabemos que en la dinámica brasileña tienen vacantes para alumnos de colegios públicos, ¿no? Una forma de darles más oportunidades. En tu experiencia, ¿cómo es esta relación de alumnos de colegios públicos y privados en la graduación en matemática, em São Carlos? Como ves esta relação? Eu acho bastante positiva. Quando eu comecei a ministrar aulas aqui no ICMC, a presença de alunos da escola pública existia, mas numa proporção muito inferior à que vemos hoje. Na área de exatas, talvez isso ainda existisse, mas em outras áreas, talvez, mesmo naquele período, fosse quase inexistente, né, a presença de alunos da escola pública. Eu vim da escola pública, sempre estudei na universidade pública, né, e também no ensino médio público, mas hoje não. Hoje nós temos aqui no ICMC USP 50% dos alunos ingressantes vindos de escolas públicas. E eles recebem, se necessário, apoio à permanência, e alguma ajuda, né, como, por exemplo, monitorias, apoios psicopedagógicos, e o que seja necessários para conduzir, né, esse período em que eles estão aqui realizando os seus estudos. Então, existe um grande incentivo por parte da universidade e do governo do estado
para que esse número se mantenha, né? Então, já 50% das vagas são reservados para alunos vindos de escolas públicas. Isso para alunos de graduação, ok? Bien, profesor Calero, ¿sí? ¿Puede compartir su pregunta, su comentario? Bien, buenos días a todos. Felicitaciones, doctora, por su brillante exposición y nos invita a estudiar más, y también a los organizadores. Doctora, el gobierno brasileño ayuda económicamente a esas 3 sociedades matemáticas para hacer trabajos aplicados a la comunidad, ¿o no? Gracias. Eu que agradeço por sua pergunta. Ajuda de uma maneira indireta, né? Não existe um recurso destinado diretamente às sociedades, como um orçamento, algo assim. Mas participamos de chamadas promovidas por editais, não, das agências de fomento, FAPESP, CNPq, CAPES, em nome da Sociedade Brasileira de Matemática, onde podemos, né, então, obter recursos para a realização de eventos, de encontros, e recebemos recursos para o nosso curso de pós-graduação profissional. Então, atualmente, nós somos responsáveis pelo o programa chamado ProfMate, que é o mestrado profissionalizante em matemática, e nesse ano estamos começando o doutorado profissionalizante em matemática. Então, como programa de pós-graduação, assim como qualquer outro programa, né, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, como é, por exemplo, aqui onde eu trabalho, esses programas recebem alguma ajuda de custo do governo, da federação, em forma de bolsas, em forma de custeio. Então, isso não é direcionado às sociedades, tá bem? Esse é um recurso direcionado ao programa de pós-graduação profissionalizante, o qual a sociedade é responsável. O orçamento da Sociedade Brasileira de Matemática se baseia principalmente nas mensalidades que recebemos dos nossos associados e de outras oportunidades que aparecem durante o ano em que podemos participar de editais. Contamos com convênios para fundações internacionais, acordos de cooperação nacional e internacional, mas não há um recurso específico, um orçamento específico da federação para as sociedades. Regilene, Gracias, doctora. Gracias, profesor Calero. Regilene, en la historia vemos contemporánea la gran presencia del Estado, la ciencia y la tecnología, siglo XIX, siglo XX. En este sentido, Brasil es una república federal. Brasil tiene una gran economía, está entre las 10 economías del mundo, pero al mismo tiempo tiene grandes desafíos, ¿no? En el seminario han participado colegas de tu universidad del área de geofísica, del área de electrónica, de ingeniería ambiental, y se tiene, ¿no? El tema del agua, del recurso hídrico, luego el tema energético, la demanda de energía se ha disparado, el tema pues económico, del análisis económico, en este momento que vemos una transición, ¿no?, económica. Entonces, en este sentido, ¿cómo tú evalúas la cercanía del Estado, de tu Estado, que es Sao Paulo, o del Estado federal de Brasil, hacia pues el análisis matemático como herramienta de desarrollo del Estado de Sao Paulo o del desarrollo nacional? ¿Cómo es este cruce entre la demanda, la necesidad comunitaria y el análisis matemático que el Estado local o federal está atento e lo acompanha? Bem, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada a colocar, porque não acompanho tão de perto as contribuições da matemática, especialmente na área de aplicada, né? O que acompanhamos são a convivência aqui em nosso instituto, as opções de apoios financeiros oferecidos. Talvez um docente, um matemático que atue na área da matemática aplicada tenha mais conhecimento do que eu que trabalho numa área pura, né, assim que a gente chama no país, né, a matemática teórica.
Mas o que percebo aqui no campus em que estou, ou das oportunidades que tenho dentro da Universidade de São Paulo, é que a matemática é a base para todas as ciências, ela está presente em todas praticamente todas as linhas do conhecimento, e isso é reconhecido de modo geral pelos pesquisadores, mas nem sempre é tão bem reconhecido quanto nós gostaríamos, né, pelos responsáveis pelo financiamento. Junto às agências de fomento, é claro que as pessoas que atuam na área de exatas reconhecem a importância, mas nem sempre o financiamento destinado às áreas de ciência básica, o recurso é suficiente, ou, né, na verdade, eu diria que fica longe, né, do que esperávamos que ocorresse. Existe muito mais apoio, né, às ciências aplicadas, às outras áreas, do que a ciência básica. O que não, né, pode não ser tão positivo, mas, de modo geral, no estado de São Paulo, não posso reclamar, nós temos aqui agências de amparo à pesquisa que aportam um montante significativo à pesquisa também em ciência básica, como é o caso, por exemplo, da FAPESP, né, que é a Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o qual tem um orçamento fixo, um orçamento do próprio governo do Estado, né, garantido pela arrecadação dos impostos. Então, ela, com isso, com essa autonomia financeira, consegue aportar recurso significativo a todas as áreas do conhecimento, inclusive a ciência básica. Eu não sei se eu respondi a tudo que você me perguntou, professor Héctor, mas é mais ou menos o que eu acho que posso dizer. Sí, se comparte la pregunta con distintos profesores de distintas áreas académicas. Regilene, tú te has formado pues en una etapa y en el desarrollo profesional has visto el incremento y el surgimiento de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en la investigación, una etapa con un incipiente desarrollo, ¿no?, de la computación, y hoy en día con la denominada inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué impacto, cuál es tu experiencia con esta herramienta? É interessante essa pergunta, porque hoje, um pouco antes de começarmos aqui a nosso encontro, eu estava exatamente numa palestra que foi ministrada por um colega, falando sobre o uso da inteligência artificial na matemática. Eu ainda não faço uso da inteligência artificial na minha pesquisa, mas tenho ciência que isso é algo que é inevitável, né? O que eu posso dizer é que é muito distinto a maneira de se investigar na área ali, né, de teoria de singularidades, de sistemas dinâmicos, com o uso do computador, né? Já houve um avanço muito grande com a presença ali das máquinas para trazer um avanço significativo à investigação. Então, muitas coisas que fazíamos antes, sem o computador, hoje não teríamos alcançado. Na parte de classificação, na parte de detecção de ferramentas. Por exemplo, eu trabalho bastante na área de investigação sobre ciclos limites, número máximo de ciclos limites. Isso envolve muita álgebra, muitas ferramentas que, sem computador, jamais poderíamos trazer alguma resposta a respeito. Assim como também na investigação de campos descontínuos, que é algo que aparece bastante nas aplicações, os computadores têm sido ferramentas que têm permitido um avanço significativo dessa área, né? E eu acredito que a inteligência artificial deve nos levar no mesmo sentido, né? De nos permitir avançar ainda mais dentro das nossas investigações. Não sei ainda como fazer uso delas. Nessa palestra hoje, até uma das perguntas que foi feita, o palestrante nos trouxe como ele tem feito uso, né? Dentro da geometria foi bastante interessante, e alguém perguntou se achava que um computador ia terminar aquela pesquisa, porque ele trouxe a investigação sobre a veracidade ou não de uma conjectura, e ele concluiu exatamente dizendo que o computador vai trazer padrões, mas sempre vai haver um matemático que vai poder olhar para aqueles padrões e propor, então, um avanço significativo. Dificilmente o computador vai ser capaz de conectar coisas
E não que ele não possa conectar, mas que ele vai poder propor uma conjectura nova, uma solução nova, só observando esses padrões que o computador né, usualmente busca. Eu achei a mensagem positiva. Em geral, a gente recebe mensagens muito no sentido negativo, né, que talvez a gente seja substituído por ela, e a mensagem passada hoje foi exatamente o contrário. Eu fiquei bastante contente, né, de ouvir essa mensagem naquele momento. Mas eu não tenho uma experiência, né, que fale exatamente sobre a inteligência artificial na minha pesquisa até esse momento. Sí, también sobre el término inteligencia, ¿no? De la real actividad ¿no? Del impacto, ¿no? Del software. La palabra inteligencia, muchos colegas, bueno, propiamente no es inteligencia lo que vemos, ¿no? Pero es muy impactante para las masas, inteligencia, sí, ¿no? Bien, Regilene, en el caso de tu investigación, lo más importante, porque siempre es una parte de lo que proponemos, ¿no? Sino las preguntas que el trabajo, la investigación nos deja, porque estas preguntas son el motor del desarrollo del área. Entonces, estas preguntas, algunas no se pueden responder, ¿no? Uno en el ámbito de la matemática tiene estas experiencias de problemas que tienen años, décadas en ser resueltos, y que no lo hace una persona, sino es un conjunto de generaciones de matemáticos que logran alcanzar una parcial respuesta, muchas veces insatisfactoria, ¿no? Entonces, hay este tema de los problemas que logra alcanzar una investigación, diremos que es lo más interesante que las respuestas, puesto que las respuestas siempre son temporales, y junto con ese tema es la experiencia, la investigación matemática es una experiencia muy cercano, quizás como la música o como el arte, de la armonía y la proporción, ¿no? Entonces, en este sentido de la armonía y proporción, en tu área específica de investigación, ¿cómo ves los problemas que te plantea tu investigación y cómo ves en ese sentido la distancia con esa armonía? Porque siempre se busca una armonía muy, muy lejana, pero la realidad es muy hereje, ¿no? La realidad es muy difícil de someterla, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Pergunta difícil mesmo. Eu acho que o que você descreveu é bem a nossa realidade. Existem perguntas muito amplas, a qual poderia dizer perseguimos, né? E nessa perseguição nos deparamos com outros problemas e alcançamos resultados locais, mas que impulsionam outras áreas. Então, eu imagino isso como uma grande árvore, não? E que começamos com uma pergunta, que poderia ser uma conjectura, alguma coisa assim, e ela se abre em ramos, e a cada ramo, né, se divide ainda, e com isso vamos contribuindo e alcançamos, talvez, teorias e resultados que nem vislumbramos onde eles vão ser aplicados, mas serão aplicados. Nessa palestra hoje, o palestrante estava falando sobre retas e depois sobre índices, sobre coisas dentro da inteligência artificial. Eu parei e pensei, não, ele está falando exatamente sobre teoria de índices, sobre coisas que são da teoria de singularidades num contexto totalmente diferente. Então, eu achei muito curioso presenciar, né, a ferramenta teórica num contexto mais aplicado, e como para eles aquilo estava tão natural, né, e que para a gente, talvez, quando aquela ferramenta foi desenvolvida, era algo tão abstrato. Então, essa é uma das características, né, de quem trabalha em matemática. Os resultados não são aplicados, mas essas aplicações parece que emergem, né, naturalmente ali, em algum momento, por alguma razão,
e as nossas contribuições, às vezes, ficam distantes daquilo que perseguimos, mas são contribuições que talvez a gente não consiga avaliar seu potencial por completo, né? Como o professor falou exatamente. E assim fazemos matemática, né? Bien, Reilene, muy atentos a la convocatoria del posgrado de la facultad. En ese sentido, nos puedes compartir esto, ¿no? La fecha de la convocatoria y también en tu experiencia, ¿no? La aplicación de un alumno de graduación para el posgrado, ¿cuáles serían los puntos que este alumno debería incidir fuertemente, ¿no? En su aplicación? Ótimo, eu estava esperando uma oportunidade para falar um pouquinho sobre o nosso programa. Bem, agradeço essa oportunidade. Então, atualmente aqui no ICMC USP, nós abrimos chamadas para inscrição de alunos interessados em realizar o nosso programa em 2 oportunidades no ano. Uma para ingresso no mês de março, e essa oportunidade é aberta ali por outubro, com resultado saindo em dezembro, e ingresso em março, que o nosso semestre letivo começa em março. Uma outra oportunidade é aberta em abril, e o resultado do processo seletivo é divulgado em final de junho, para início das aulas em agosto. Todas essas informações estão na nossa webpage. Então, se acessar o nosso instituto, icmc.usp.br, escolhe pós-graduação, vai aparecer todos as nossas opções, e em matemática ou matemática aplicada tem um link chamado admissão, né? Então, ali você vai encontrar os editais dos nossos programas. Cada edital tem o seu formalismo, né? Eu posso falar um pouquinho sobre a matemática. Aqui na matemática, o nosso edital contempla 2 notas. Uma nota de formação, então isso contempla algumas disciplinas que o aluno deve cursar durante a sua graduação. Então, no nosso processo seletivo, não todas as disciplinas são avaliadas, mas aquelas disciplinas, a nota daquelas disciplinas especificamente são consideradas no processo avaliativo referente à nota de formação. Isso para um aluno que está ingressando no mestrado. Num aluno que vai ingressar no doutorado, além dessas notas de graduação, existem algumas disciplinas da maestria, do mestrado, que são consideradas no nosso processo seletivo. São consideradas notas nas 3 áreas: álgebra, geometria e análise. Então, visamos uma formação ampla. Então, por isso, buscamos estudantes que tenham cursado disciplinas nas 3 áreas distintas, para chegar aqui preparados, isso para ingresso no doutorado, né? Chegar preparados para formação, né, no nosso programa. Um aluno de maestria são aquelas disciplinas, né, que vai ingressar na maestria, são aquelas disciplinas que estão no nosso edital, que também contemplam os cálculos, a álgebra linear, a análise, topologia, equações, tudo está descrito no nosso edital. Essa é uma primeira nota. Uma segunda nota, nós chamamos nota de mérito. Essa nota, isso, obrigada, eu ia perguntar para vocês ali para poder compartilhar o edital já. Nesse momento, nosso edital, nós estamos quase finalizando o processo seletivo para ingresso em agosto. Então, agora a próxima oportunidade seria no próximo edital, que deve abrir em outubro, para ingresso em fevereiro, né, no início de março do próximo ano. Mas o processo seletivo já começa em outubro. Nessa nota de formação, então voltando, né, tem a nota de formação, que são as disciplinas. Uma segunda nota, a nota de mérito. Na nota de mérito, nós contemplamos atividades realizadas fora de sala de aula. Então, se o aluno realizou algum projeto de TCC, aqui chamamos também de iniciação científica, se ele teve alguma bolsa, se ele participou de algum congresso, se ele apresentou trabalho, se ele realizou algum projeto de cooperação com algum docente, se fez algum curso de verão, alguma disciplina de verão numa instituição no país dele ou em outro país, tudo isso é parte da nota de mérito. E, finalmente, nós temos o que é chamada prova extramuros. Essa é uma oportunidade bem interessante para os alunos do Peru. Eu, em breve, vou encaminhar alguns e-mails e peço até que algum professor daqui
se interessado, me encaminhe uma mensagem, para convidar universidades do Peru, do mundo todo, interessadas em ser polos de aplicação da nossa prova extramuros. Nós fazemos prova extramuros, tanto para ingresso no mestrado quanto no doutorado. A nota dessa prova aqui no ICMC-USP é parte do nosso processo seletivo, mas há instituições do país que consideram essa nota como sendo uma nota para a seleção, não só uma parte da nota, mas a nota toda. Nós temos uma webpage onde fala um pouquinho sobre essa prova extramuros. Esse edital para convidar as instituições interessadas a ser polo aplicador deve estar, né, esse convite deve ser aberto em breve, talvez nas próximas semanas, e aí então vamos compartilhando informações, né, sobre como é a prova, onde está as informações sobre essa prova, e essa nota, no caso do mestrado, né, do ingresso no mestrado, ela corresponde a 10% da nota total no processo avaliativo. Então, é uma nota importante para os alunos que vêm de outros países, né? Especialmente até onde a gente tem aqui de experiência, os alunos que vêm do Peru, usualmente não têm muitas oportunidades de iniciação científica, pelo menos esse é o perfil do aluno que nós tivemos há algum tempo aqui. E aí essa prova extramuros né, dá uma oportunidade boa para esse aluno incrementar essa nota e ter mais oportunidades. Mas eu preciso registrar aqui que os alunos que nós recebemos do Peru são excelentes alunos e que a gente gosta muito de recebê-los. Sí, las relaciones de Perú y Brasil, de San Marcos y Sao Paulo, académicas especialmente, ¿no?, en matemática y en física, ya tienen décadas de proceso, y la idea es fortalecerlas, ¿no? Sí. En este caso de la prueba extramuros, ¿en qué países se desarrolla y cuál es la experiencia que ustedes tienen, ¿no? ¿La desarrollan en Chile, en Argentina? No lo sé. Sim, a cada ano abrimos, então, essa chamada para na verdade, para as universidades interessadas se inscreverem. No ano passado, no qual eu estive um pouco mais próxima do processo, né, da elaboração da prova, tivemos universidades do Peru, do Chile, eu não me lembro da Argentina, mas me lembro da Colômbia, creio que até do México. Então, tivemos bastante, do Uruguai. Sim, tivemos, acho que muitos países da América Latina participaram dessa oportunidade, não muitas instituições, tá? Eu creio que 5 ou 6 universidades fora do Brasil foram polos aplicadores desta avaliação. Eu não me lembro todos os nomes agora. Bien. Estou procurando aqui ver se eu encontro a webpage da prova para compartilhar com vocês. Essa webpage é a webpage que foi foi usada no ano passado, né? Então, ali vocês têm pelo menos uma informação, ela aconteceu em novembro, como foi, tem o resultado, tem talvez provas anteriores, né, para dar uma olhadinha como vai ser. Eu pretendo encaminhar o convite, né, ali a vocês, caso tenham interesse em ser polos aplicadores da nossa prova, e quem sabe, né, com isso, motivar mais alunos aí da Universidade Nacional de São Marcos a vir trabalhar conosco aqui também. Ambas universidades, USP y San Marcos, tienen pues un convenio académico vigente en el marco del cual se realizan varias actividades. En ese sentido, en el ámbito del posgrado, ¿no?, que los he expresado, en el ámbito de la graduación, en tu experiencia, ¿en qué mes del año el instituto es un buen momento para que los estudiantes puedan conocer, ¿no?, visitar el instituto, visitar la sede de Sao Carlos y conocer, pues, la dinámica de investigación, los seminarios, eventos que realizan, ¿no?, del año? ¿En qué mes sería recomendable poder tener la experiencia en el instituto?
os períodos em que temos as aulas da graduação, eu diria, vamos lá, vamos começar do mês, né? De janeiro a março é um período em que não temos atividades de graduação, é nosso recesso de verão, né? Janeiro e fevereiro é verão, e março começamos as atividades, mas é um período ainda em que, né, as coisas estão iniciando. Eu diria que talvez ali depois do dia 15 de março, onde as atividades já estão regulares, até junho. Nosso semestre letivo é de março a junho, né? Julho já é recesso de inverno, então nem todos os dias há atividades com a graduação. Porém, em agosto já retornamos e vamos até novembro. Então, de março a junho e de agosto a novembro, são períodos em que nossas classes estão funcionando, em que temos seminários, em que temos aulas tanto na graduação quanto na pós, em que temos docentes aqui, e eu creio que basta nos organizarmos, né, com alguma antecedência, para que possamos organizar atividades também de recepção, ter um grupo responsável por organizar visitas aos nossos espaços, aos nossos laboratórios, e será um prazer receber os alunos vindos de São Marcos. Muy bien, sí, la idea es permitir, ¿no?, esta experiencia y también, ¿por qué no estar atentos a la experiencia de los alumnos del instituto en Lima, en San Marcos, y también de los profesores, ¿no? En tu caso particular, ¿conoces Lima? ¿Has visitado Lima? Eu estive uma vez num congresso, eu não me recordo qual foi a instituição, eu já estou me questionando se não foi em São Marcos, mas eu precisava recuperar meus documentos, já foi há mais de 10 anos, e foi uma experiência muito boa. Eu estive num congresso organizado por um grupo de professores, preciso recuperar os nomes, era um congresso amplo, mas havia uma sessão temática em singularidades, e eu estive participando desta sessão. Adorei visitar Lima, conhecer um pouquinho ali da cidade e a universidade. Mas realmente não me lembro em qual instituição estive, mas foi em Lima. Bien, fue antes de la pandemia, entonces Lima en 9 años celebra 5 siglos de fundación española. La ciudad tiene una larga historia indígena, edificaciones del año 1700 antes de nuestra era, así que sí, según tu disponibilidad se puede pensar, ¿no?, retomar esta experiencia en Lima, en San Marcos, y compartir, ¿no?, presencialmente tu investigación en un seminario a los alumnos, ¿sí? Hay tiempo, entonces según tu programación, tu calendario, el seminario tiene actividades virtuales, proyectando tales actividades virtuales a ser presenciales, ¿no?, según cada, ¿no?, director, profesor o coordinador que participa, ¿no? Muy atentos a poder la experiencia virtual que sea uma experiência presencial, não? Muito interessante essa iniciativa, né? Englobando as diferentes áreas. Muito interessante, eu gostei bastante da experiência e parabenizo pela iniciativa. Não é fácil congregar, né, áreas distintas no seminário virtual. Uma iniciativa muito boa. Parabéns. Sí, tuvimos colegas de Milán y Torino virtualmente y este año estarán en junio y julio, ¿no?, presencialmente en Lima. Que legal. Entonces, con tiempo, sí es mediano plazo, depende, ¿no?, de cada expositor. Sí. Bien, amigos y amigas, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, Regilene, muy atentos a poder que nuestros alumnos estén tanto en Sao Paulo como en Lima, y también, ¿por qué no?, los colegas, ¿no?, los profesores. Ambas son universidades públicas
que tienen pues una proyección, se deben a la comunidad, se deben a la nación, y el trabajo es justamente fortalecer, ¿no?, instituciones públicas con este rol social, ¿no? En este momento que es una transición tecnológica, energética, pues en esta transición las matemáticas son decisivas, fundamentales para orientar nuestros esfuerzos, racionalizar nuestros esfuerzos. Bien, amigos y amigas, sí, profesor Calero, sí. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Una consultita. En el Brasil creo que hay una, digamos, especialización en economia matemática. Não conheço muito. Eu sei que na Universidade de São Paulo, que fica no campus de Ribeirão Preto, existe uma matemática aplicada à economia, algo assim. Ou seja, dentro da própria Universidade de São Paulo, existe matemática aplicada à economia. Temos o curso de economia, mas eu não conheço detalhes, né, destas opções, desses cursos, para contar mais. Mas recomendo que visite a página da USP, né, usp.br, e busque pelos temas, né, no caso ali, matemática, economia, e deve encontrar os institutos. O que eu me lembro na sua pergunta é exatamente da matemática aplicada à economia em Ribeirão Preto. Aqui no meu campus temos um centro de pesquisa em matemática aplicada à indústria, que daí o foco é exatamente fazer uso da matemática aplicada em problemas que são trazidos da indústria para a universidade, não necessariamente econômicos. Gracias, doctora. Amigos, sobre la consulta del colega, pueden ver en el chat el website de la Facultad de Administración, Economía, Contabilidad de la sede central en Sao Paulo y de la sede de Ribeirão Preto, ¿ya? Por el tema de economía matemática. Bien. Entonces, por favor, ¿podrían prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión? ¿Pueden prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión?